Porque nós, como igreja, hoje, no momento que nós estamos vivenciando aqui, esse momento, nós precisamos discernir esse momento é de preparo, esse momento é a hora das candeias acesas, esse momento é a hora do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? Porque o fogo é para essa hora da noite. Esse momento é o momento do chamado, o último chamado da igreja, Mateus 25, verso 6. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Vai ser dada uma aula aqui só sobre esse assunto na parte da tarde. Então, vejam os irmãos que a igreja, portanto, que alcançou essa quinta medida, que é a revelação, ela estará pronta agora para o seu arrebatamento. E isso aconteceu aqui, nesse momento aqui. Estão vendo essa seta aqui? Isso aqui é para mostrar um determinado momento da última hora da igreja, que é o momento da parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25. O que aconteceu aqui com as virgens loucas? Capítulo 25, verso 3 de Mateus. O que aconteceu é que todas elas tinham recebido as lâmpadas com o azeite nas candeias, nas suas lâmpadas, e saíram todas ao encontro do esposo, versículo 3 de Mateus 25, tá? Então elas estavam na revelação, estavam na obra redentora, mas chegou um determinado momento, que aí a partir do verso 11, verso 12 de Mateus 25, o que aconteceu ali? Elas passaram a entender que azeite era propriedade delas. Dá-nos do vosso azeite, elas falaram para as virgens prudentes, não foi assim que elas falaram? Então elas passaram a ter o entendimento de que azeite era produzido pelas pessoas, pelo homem. Azeite é símbolo de quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é para ser manipulado pelo homem, não. E outra, elas foram chamadas de loucas ou imprudentes, por quê? Porque elas não passaram mais a valorizar o azeite, elas não deram mais valor, o azeite teve valor só para o início da caminhada. É o que acontece com muita gente hoje. A obra do Espírito Santo foi só no dia dos apóstolos. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo, isso foi só no dia dos apóstolos, isso não existe mais. Perderam então o valor do azeite. Mas as prudentes não, as prudentes valorizaram o azeite, levaram o azeite de reserva. Então o que aconteceu com as loucas? Elas caíram na razão, elas entraram na razão, elas não valorizaram mais a obra do Espírito Santo, a revelação, a candeia, o azeite de reserva. Resultado, elas foram e entraram na razão, discutiram entre elas aonde encontrar o azeite, né? Quando elas saíram para buscar o azeite, para discutir o assunto, o noivo veio e levou as prudentes, levou as noivas, as virgens prudentes, e elas ficaram onde? Ficaram na razão. Qual foi a razão delas? Aquelas que estavam na revelação, o que aconteceu com elas? Elas estavam na luz. Então o noivo veio, viu o rosto delas e as chamou para entrar para as bodas. Isso é revelação. Elas tinham a luz. O que é luz? Luz é revelação. Naquela hora da noite. Mas as que chegaram depois, chegaram com argumentos. Quais foram os argumentos? Senhor, abre-nos. E a palavra Senhor ali, sabe o que significa? Significa meu dono, abre. Como que era meu dono? Se elas não valorizaram o azeite que era dele, né? Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então, o que elas criaram? Na razão dela, elas criaram uma religião. Qual religião? A religião daqueles que vivem de argumentos, vivem de coisas racionais. Esse é o nosso grande problema hoje. A nossa maior dificuldade hoje, com relação ao Evangelho, está naqueles que entendem o Evangelho só para esta vida aqui. Então, as pessoas que confessam um Evangelho só para esta vida aqui, isso é um perigo. Nós não estamos falando aqui criticando ninguém, não. Nós estamos falando aqui do perigo dessas coisas entrarem no nosso meio, desses conceitos de um evangelho terreno começarem a entrar no nosso meio, porque nós conhecemos uma verdade, nós conhecemos uma revelação do Espírito Santo.